Vamos ver como funciona, como trabalhar com o programa fluxo de CO2 nas plantas. Este programa é para calcular as taxas de fotossíntese média de plantas em função da área foliar e da matéria seca total. Primeiramente, instala o programa no computador, né? O setup tem que estar disponível. Uma vez instalado, vamos iniciar o trabalho. Então, aqui iniciar. Esse programa eu nem fiz o setup dele, mas é rapidinho, faz. Eu venho aqui, primeiramente, a entrada dos dados, inserir os dados. Vamos digitar os dados. Aqui eu posso digitar os dados em dias após emergência, área foliar em metro quadrado, matéria seca total. Vou colocar aqui valores hipotéticos, 10 dias após emergência, área foliar 0,05 metro quadrado, matéria seca 12 gramas. Dá Enter. E aqui eu vou dar Enter e esses dados vão ir para essa tabela. Então aqui os dados vieram para cá. Vamos colocar outro dado. Vamos colocar agora 15 dias após a emergência. Área foliar 0,09 metro quadrado. Matéria seca total. Vou colocar 19 gramas. O dado, vou dar Enter e vai vir para cá. E assim continua até digitar todos os dados. Como eu tenho um arquivo já gravado aqui no computador, então eu vou já parar por aqui, senão vai demorar muito o vídeo. Aqui eu venho até essa opção, salvar os dados. Eu dou um valor, um nome aqui para o arquivo e mando salvar. Aí ele salvou naquela pasta, certo? E aí agora eu quero carregar, eu vou fechar aqui, e eu quero carregar aqueles dados. Então eu venho aqui, está aqui teste, abrir, e aqui estão os dados. Vamos fechar e vamos passar para a etapa seguinte. Agora eu vou ajustar uma equação aos dados de área foliar e também matéria seca total. Área foliar. Vamos escolher aqui a equação. Para ser mais rápido, vamos na exponencial cúbica, que normalmente é a mais utilizada. Exponencial cúbica, exponencial quadrática. A linear, quadrática e cúbica e sigmoide, elas são usadas para pequenas faixas, né, do crescimento da planta. Tem poucos dados e normalmente segue uma linear, quadrática ou cúbica. Raramente são utilizadas, mas exponencial, quadrática, exponencial, cúbica. E é interessante coletar dados desde o início, 5, 10 dias após a emergência, já começar a coletar o dado para dar uma curva perfeita. Então vamos colocar aqui exponencial cúbica, vamos testar. Para área foliar primeiramente. Até aqui, o programa que eu tenho lá já salva esse daqui, dados originais. E aqui eu já tenho os valores observados, dias após a emergência, os valores que eu entrei, valores observados, valores calculados e a equação exponencial quadrática, exponencial cúbica. O coeficiente de correlação 0,96 e o F é 12. Se F está pequeno, provavelmente não dê significância, quer dizer, o ajuste não é significativo. Com esse valor calculado, eu vou lá na tabela. Se esse valor calculado for maior do que o valor da tabela, o ajuste é significativo, 5%, 1%, 10%, tem que olhar lá, né? Então, o parafoliar está pronto. Vamos fechar e passar agora, fechar, matéria seca total. Então, aqui, vamos exponencial cúbico e aqui vamos buscar os dados. Aqui está o arquivo, né? O outro que nós salvamos está aqui, né? Mas não tem dados suficientes. Então vamos nos dados originais que eu já tinha antes. Então eu tenho que ir para matéria seca total, matéria seca observado, valores observados que eu entrei e os calculados, que entra o x aqui na equação, x, e os valores calculados estão aqui.
Aqui eu tenho fonte de variação, grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio. Isso está tudo lá no artigo publicado. E aqui o F calculado. Então, eu já tenho uma equação para área foliar e uma equação para matéria seca total. Vamos fechar. Agora vamos calcular as taxas de fotossíntese. Tá, cálculo de fluxo de CO2, mas taxa de fotossíntese. Vamos escolher a equação. Exponencial cúbica, né? Você pode colocar exponencial quadrática, exponencial, aquela equação melhor para foliar, eu escolho ela aqui. Normalmente, exponencial quadrática ou exponencial cúbica, às vezes equação cúbica. Vamos então colocar exponencial cúbica e exponencial cúbica. Vamos abrir o arquivo, buscar o arquivo aqui, está aqui, dados originais. Aqui eu já tenho as equações, as mesmas que já ajustei lá atrás, só para mostrar aqui. E agora gerar os cálculos. Aqui eu tenho os cálculos após a emergência, que eu já tenho a taxa de crescimento da planta, a taxa assimilatória líquida e a taxa de fotossíntese média da planta, que está aqui. Então, são valores pequenos, porque são valores médios, né? Esse valor negativo aqui significa que as taxas de fotossíntese estão muito baixas e está respirando mais que fotossintetizando, e morte também de tecidos, folhas, e, às vezes pecíolos, e aí o valor é negativo. Certo? Então, aqui, vamos fechar. E agora calcular a matéria seca em quilograma por hectare a partir de IAF. Eu tenho aqui, desculpa, transformar a taxa de fotossíntese de micromols por metro quadrado por segundo para quilograma de massa por hectare usando IAF. Eu tenho aqui a taxa de fotossíntese dada lá no IRGA. Vamos supor que uma planta C3, soja, feijão, em torno de 18 a 20 e poucos micromoles. Vou colocar aqui 20, Enter. Se área foliar quadrado por metro quadrado, vamos colocar 0,5. Isso aqui é o valor hipotético. Percentagem de carbono, já vimos lá, a literatura diz que em torno de 47% de carbono na matéria orgânica seca, e sais em torno de 0,3, 5%, um valor muito baixo. Então está aí, se não souber, deixa esses valores aí. Vamos calcular. Calculou, está aqui. 231 kg por hectare de massa seca produzida em função, isso aqui é por dia, kg por hectare por dia em função de 20 micromoles de CO2 por metro quadrado por segundo. Tá isso aqui por dia. Certo? Vamos fechar. Vamos supor que seja 40, planta C4, 40. 463 kg por hectare por dia. Fechar. E o programa é esse aí, um programa pequeno, e dá os valores que nós vimos. Então, é primeiramente a entrada dos dados, escolha a variável, ajustar uma equação a essa variável, área foliar ou matéria seca total, aí calcula a taxa de fotossíntese média e a taxa de matéria seca produzida em função das taxas de fotossíntese lá na planta. Vamos sair. Tá? Como eu estou ainda mexendo no programa, isso aqui são os códigos que a gente usa. Certo? E é isso aí, programa.